E aí, seres de trevas e seres de luz, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Quero trocar uma ideia com vocês a respeito da banalização do termo despertar. A gente, como humanidade, tem um puta dom de destruir umas coisas interessantes, umas terminologias interessantes e colocar um conceito tão esdrúxulo que isso destrói tudo que é a construção do que significa isso. Então, bora lá trocar uma ideia. O termo despertar é um termo utilizado pelo meio holístico, né, o meio espiritualista, enfim, no sentido de que você começa a prestar atenção em alguma coisa. Você ganha um conhecimento que te permite olhar o mundo de uma outra forma. Olha que legal, né? Então, o despertar da humanidade significa que nós, como humanos, vamos conseguir olhar a própria humanidade com respeito, com um ponto de vista mais equilibrado. O despertar pessoal, o despertar espiritual que a gente fala, nada mais é do que um autoconhecimento, né? Você aprender a olhar para você de outra forma. Então a gente tem milhares de despertares durante a nossa vida. Um relacionamento ruim que a gente desperta, presta atenção e sai. Um emprego, um trabalho, uma profissão, alguma coisa que a gente desperta e percebe que aquilo não tá bom, ou que precisa de ajuste, enfim. Aí o que acontece? A galera pega o termo, e tudo agora é despertar. Então é cheio de pessoas que se colocam como despertados e diminuem aqueles que ainda não estão. Entende? Então assim, se o sentido de despertar da consciência é olhar o mundo de uma maneira mais amorosa, uma maneira mais equilibrada, aí eu pego quem não desperta e me coloco como algo sagrado, entendeu? Então a gente tem movimentos aí há anos falando sobre isso, despertar, o despertar. Isso nada mais é do que uma arrogância disfarçada de opinião espiritual ou crescimento espiritual. Não tem nada disso, nada. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ela se colocou como um despertado mesmo, com uma missão de aclarar a vida das pessoas. Pô, se liga, irmão. Despertar não é isso. Despertar é um processo, é um aprendizado, entendeu? Então, eu acho que, de fato mesmo, a questão lá de bíblica, do Apocalipse, dos falsos profetas, o próprio Espiritismo fala isso, que surgirão pessoas que se colocarão nesse lugar, é isso. Então, assim, você que está buscando despertar, a pessoa falou para você que ela está desperta e ela pode te mostrar o caminho, sabe o que você faz? Corre, foge, desaparece dessa pessoa, porque não é possível acreditar numa coisa dessa, entende? A gente começou a buscar o despertar espiritual como se fosse trocar de roupa, sabe? Comprar uma roupa nova, pronto, despertei espiritualmente. Não é bem assim que funciona. Despertar é um processo. Despertar são momentos que a gente tem. Então isso está deixando a gente muito maluco. Essa questão religiosa, então, nem se fala. Cada religião quer pegar para si mesma o despertar coletivo. E não é assim que funciona. Eu fico assim, tipo, chapado, puto, porque as pessoas usam os termos, igual foi a gratidão também, que virou gratiluz, que virou gratitudo, entendeu? É um saco. E aí você perde a essência daquilo. Então, vamos lá. Despertar. Você quer despertar? Comece a prestar atenção na sua vida. Despertar é um chamado à autorresponsabilidade. Você vai assumir a responsabilidade para sua vida. Sabe o que é despertar? Ah, é culpa do meu pai, culpa da minha mãe, culpa de um, culpa de outro, culpa do governo, culpa da... Não, a responsabilidade é tua. Você faz escolhas na sua vida. E o despertar é você perceber a sua relação com o outro e se mudar. Você muda. Você não vai mudar o outro. Você não vai carregar um puta de um peso que nem é teu, falando assim, eu despertei e vou me afastar das pessoas.
Até que, falando assim, acho até melhor você fugir mesmo. Vai pra um lugar ermo, porque você vai virar um puta de um chato. Despertar é saber conviver com as nossas dores. Despertar é saber que a gente tem luz e sombra. Despertar é saber que a gente vai falar besteira, que a gente vai bater cabeça, que a gente não é 100% luz, não. Ah, mas eu despertei. Tá, beleza, despertou, mas você vai ter trabalho para sustentar isso. Você tá num planeta que é para isso, numa atmosfera que é para isso. Então, assim, sai da ilusão de que esse despertar, vai resolver todos os seus problemas. 2, vai acalmar todo o seu ambiente, né? E 3, que você não vai precisar fazer mais nada. Despertou, despertei, tô acordado. Não, filho, é igual acordar de manhã, despertar. Vai ter que escovar teu dente, vai ter que preparar teu café, vai ter que ir pro trabalho, vai ter que cuidar seus filhos, sua casa, enfim. Isso é despertar, entende? Então, guardem isso na mente de vocês. Despertar, além de ser um processo, é um olhar para a autorresponsabilidade. É um olhar para sua autorresponsabilidade. Como é que eu faço? Como é que eu reajo melhor às pessoas? Entende? Quer ir atrás de um guru que se fala despertado e tudo mais? Só presta atenção nos caras que são foda mesmo. Nos caras que vieram para esse planeta para despertar os outros. Então você vai atrás do Buda, vê se alguma vez ele usou o despertar dele para ser arrogante em cima dos outros e menosprezar os outros. Vê se Jesus fez um bagulho desse, né? Se colocou acima de todo mundo. Então, a pessoa despertada, ela quer se colocar nesse patamar, mas cuidado porque ela vai te levar para um buraco que você não vai sair nunca mais. É melhor você ficar onde está. Quer ver outra situação de despertar também, que gera um monte de BO? É o seguinte, eu vou tomar ayahuasca para despertar. Você vai dar com os burros na água, entendeu? Por quê? Porque a ayahuasca vai mexer na tua cabeça, é um alucinógeno, vai abrir um monte de coisa, tem seus fundamentos, tá? Tem explicações até científicas, mas eu sempre vou dizer isso para vocês. Para que você está indo fazer? Por quê? O que você quer? Qual é o lugar que você vai? Qual é o amparo que você vai ter? Porque você pode ter um momento de iluminação mesmo, entendeu? Você pode ter, mas eu vou lá porque eu vou despertar. Aí desperta. Assim como uma droga, isso pode virar um vício para você. Dependendo do lugar que você vai, da dose que você toma. Eu tô cansado de atender gente que quer buscar um despertar rápido, encurtar o caminho, e aí fica bagunçado espiritualmente, emocionalmente. Porque bagunça, despertar é quebrar crença. Então você vai buscar o caminho mais rápido. Não há caminho mais rápido para despertar, tá certo? De novo, vou repetir. Despertar é um processo. Por quê? O que acontece quando a gente quer o caminho mais curto? Vai entrar uma coisinha, que eu já falei antes do vídeo, que é a arrogância, né? Você vai se achar melhor que os outros. Vamos supor que você vá num centro, entre em contato com a sua espiritualidade através de uma meditação, através de sei lá o que você escolher. Você vai se sentir diferente. Porque você vai se olhar de maneira diferente, você vai ter a possibilidade de olhar o mundo de maneira diferente. E aí o desafio é você administrar tudo isso que você vai olhar e organizando isso. Você vai passar a vida inteira fazendo isso, entendeu? Achar que isso vai ser uma coisa rápida, não vai. Você vai ter aquele momento, você vai ter aquele passo que você vai dar, que vai te dar uma baita mudança. Mas sustentar isso é que é o BO. Aí vem esse povo de internet aí, que vende para fazer, bater palma para algoritmo, para se render à bolha, aí fica falando que despertou, que acessou a pineal, que expandiu os cristais não sei do que acessou... Tá, beleza, gente, tem muita gente que acessa uma consciência e tá aí fazendo caridade, tá ajudando os outros, não se colocando como o mais foda da galáxia. Não tentando arregimentar pessoas para um despertar falso. Não, despertar é trabalho, galera. É trabalho, dá trabalho. Não é tão fácil assim. Então, você quer despertar? Começa a se olhar. Começa a se analisar. Vai buscar ajuda para se entender, para compreender o que está acontecendo com você. Isso já é um bom passo. Aí você começa a entender quais são os meus pontos mais escuros, quais são os meus pontos de luz. E eu vou equilibrando eles. E vou falar... vou acrescentar, porque eu sempre falo de luz e trevas aqui para vocês. Quando eu
tenho um despertar, eu aumento a minha luz. O que acontece quando a gente aumenta a luz de um lugar que estava escuro? Você começa a ver as sombras daquele lugar. Você ilumina, mas você vê as sombras. Quando você ilumina um quarto que está parado há muito tempo, você ilumina as sombras dele, você vê onde estão os cantinhos mais sujos, onde estão aquelas coisas presas, arraigadas, aprisionadas. Aí você vai ter que limpar, você vai ter que olhar para isso. Então despertar é colocar luz. Quando tem luz, tem sombra. É aí que é o BO, que é aí que é a parte que não vende na internet. Né? Então tem curso de reiki de 5 minutos, que hoje você faz um reiki, faz 5 minutos, aí você já é reikiano nível blaster. Parabéns, pode até fazer, mas você acha que reiki é isso? Reiki é filosofia, é tempo, é prática. Aí você vai num centro espírita, a pessoa fala pra você que você é médium pronto. Que me dá uma agonia disso. Nossa, médium pronto, vou fazer um vídeo só disso. Só disso, de médium pronto. Mas enfim, a pessoa fala que você é um médium pronto. Aí você fica lá, batendo a sua cabeça pra entender que porcaria de pronto é essa. Porque não tem mediunidade pronta. Não tem uma pasteurização, né? Uma industrialização do despertar. Cada um vai ter o seu. Então, não vai ter como a gente ter uma formulinha. Parabéns para quem está desperto aí, se acha o top das galáxias. Mas para você que me segue aqui, eu recomendo não acreditar, entendeu? Porque o algoritmo ele vai te vender uma coisa e essas pessoas elas vão usar esse discurso de despertar como se fosse uma coisa revolucionária. E não é, é trabalho, é do dia a dia. Cada um saindo do seu ponto, cada um saindo daquele momento, sabe? Buscando o que tem na mão para fazer o melhor que pode. Então todos nós na humanidade estamos despertando, cada um no seu nível, cada um no seu momento. Eu como terapeuta, eu não tenho a função de te curar, te despertar em uma sessão. Eu tenho como função te ouvir, como função dividir o meu conhecimento, para que você agregue essas informações e tome decisões por si próprio, certo? Trabalho num centro com a espiritualidade não é para curar todo mundo, nem para mudar, nem para ter um contador de quantas pessoas eu despertei. Não, eu trabalho para ser ferramenta da luz em cada momento das pessoas. Sabe o que a gente mais faz num centro? Acolhimento. É acolher a sua dor, ouvir. Nós somos ferramenta disso. Então se colocar como, eu sou o cara... Cuidado com pessoas que fazem isso. E cuidado para não se tornarem pessoas assim. Eu tenho, para mim, desde que eu comecei essa jornada de falar para vocês aqui, de dar palestra, de trabalhar num centro, eu tomo muito cuidado com isso. Nossa, Ricardo, mas tem que tomar cuidado. Por quê? Porque é um conhecimento que você acessa e esse conhecimento ele pode te iludir a falar que você sabe mais que alguém. E o movimento é completamente inverso. Quanto mais você sabe, menos você se acha capaz, porque você sabe que abre uma outra porta. Então você entra numa salinha do despertar e aí você começa a reconhecer coisas novas. Aí você fala, mas o que é isso? Preciso pesquisar isso. E não tem fim. Não tem fim. Então é muito sedutor você, converso com os espíritos, eu falo com não sei o quê, eu faço isso. Eu, olha o ego, olha o trabalho. Isso também faz parte do despertar. Eu preciso trabalhar com as minhas sombras. Então vamos lá. Comecem se conhecendo. Comecem a abrir as gavetas fechadas e organizar elas uma a uma. Depois você começa a olhar o que serve e o que não serve para você. Você vai começar a olhar o que tem fundamento dentro de tudo aquilo que você acredita e o que é possível de ser aplicado. Entende? Isso é muito importante. O que é possível de ser aplicado. Porque, de fato, você vai começar a criar dificuldades para coisas que você não vai conseguir fazer. Entendeu? Porque vamos supor que eu passe para você uma meditação, né? Então, você tem que meditar todos os dias 20 minutos, você não consegue. Aí você começa a entrar em desespero, porque você não consegue, você não se sente capaz de fazer isso. Automaticamente você anula todo o processo.
Então respeite o seu tempo, respeite a sua capacidade, respeite o que dá para fazer, faça o seu máximo, né? Saiba que você está fazendo o que é possível. Não se iluda nesse negócio da fórmula rápida, da fórmula pronta, das coisas assim que são, infelizmente, são vendidas hoje como soluções mirabolantes, tá? Então, conhecimento, mexer nas gavetas, entender que é um processo. Tem hora que a gente vai estar super desperto, prestando atenção em tudo na nossa vida. Tem hora que a gente não vai estar, porque a gente vai mexer na sombra, vai mexer na bagunça e vai precisar arrumar, tá certo? É um processo. E lembrem, quer despertar? Encontra um lugar, uma técnica que você se sinta um pouco mais confortável, estude e saiba que você vai precisar manter isso, sustentar essa mudança, pelo menos nessa encarnação, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Agora, se você é um espírita, um espiritualista que acredita na continuação da vida após a morte, você vai passar a eternidade buscando despertar, entendeu? Então, muito cuidado com esses caminhos rápidos, com essa banalização de uma coisa que é bonita. É bonito a gente descobrir coisas novas, é bonito a gente ter um olhar diferente, mas é um absurdo as pessoas se colocarem todos como líderes de seita, um líder, uma pessoa diferenciada das outras. Isso é ego, isso não é despertar, isso é ego. Uma pessoa que ensina um processo, que trabalha ferramentas, que consegue mostrar para vocês formas e maneiras de se alcançar esse despertar, beleza. Uma pessoa que se coloca como o único caminho, aí teve uma só, que é famosona, que é nosso Mestre Jesus. Tivemos outros aí no Oriente, outros avatares que vieram. Mas as pessoas aqui, nós encarnadinhos aqui, bonitinhos, que se colocam nessa posição, eu sinto muito por vocês. Sinto muito mesmo. Espero que vocês caiam em si e consigam melhorar isso, para que vocês contribuam com um mundo melhor, não somente com a arrogância espiritual de que sabem mais do que os outros, entendeu? De que estão numa posição diferente, de que conseguiram alçar um novo nível. Tá? Sabe por quê? Porque tem muita gente que tem esse nível, que alça consciências diferentes e tá fazendo caridade, tá fazendo trabalho social, tá ajudando, trabalhando e não tá batendo no peito falando que é foda. Beleza? Despertar do trabalho, não caia em conversa e não existe caminho curto para isso. Se cuidem, até a próxima.